Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, informações importantes, porque Felipe Luiz esboçou um time titular nessa terça-feira. Já já a gente vai contar, o trio de ataque me chamou a atenção, gostei do que o técnico Felipe Luiz esboçou na atividade dessa terça-feira. Tem também a cara de pau do Corinthians. Eu achei que eles não pudessem piorar a situação, mas eles pioraram. E vou te falar, é muita cara de pau do time paulista. Tem também Rodrigo Dunst lançando chapa, e aí Marcos Braz, Rodolfo Landim gostam de aparecer, eles apareceram, deram as declarações deles, mas apuramos uma situação envolvendo essa atual gestão. Eles tinham um projeto, o projeto caiu, a negociação caiu, não vai mais acontecer. E a gente vai explicar os motivos. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? Eu vou começar com a cara de pau do Corinthians. É assim que eu vou definir essa situação, porque o Fred Luz, aquele que já foi do Flamengo, inclusive, ele deu uma entrevista ao UOL e durante essa entrevista falou sobre as dívidas, sobretudo a dívida que tem com o Cuiabá em relação à compra do volante Ranieri. E ele disse o seguinte, gente, é sério isso, tá? Isso não é fake news. Abre aspas. Não é que o Corinthians seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença ao Cristiano, presidente do Cuiabá, e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas de curto prazo. Nós vamos precisar de compreensão do Cristiano. Sei que isso foi tentado, mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que chegará. É inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa sim de boa vontade dos credores, mas isso está muito longe de ser golpe. É uma renegociação. Fecha. Gente, isso é uma... eu ia utilizar uma palavra, melhor não. Isso é um absurdo. É um absurdo. Para e pensa você, o culpado agora é o Cuiabá, o culpado agora é o Flamengo, o culpado agora é o Toluca do México, também não recebeu o valor da compra do Pedro Raul. Gente, estão invertendo os valores, isso é um absurdo. Como é que o Fred Luz, o CEO do Corinthians, me dá uma declaração dessa? É basicamente você tem, sei lá, chegou a fatura do seu cartão de crédito aí você liga para o banco e fala assim, banco, não vou conseguir pagar não, porque tem vou até utilizar a palavra que ele usou aqui, um descasamento com a data de vencimento e o meu fluxo de caixa. Aí vocês acham que o banco, não, tá tudo bem, relaxa, a gente não vai cobrar juros, você não precisa pagar, resolve esse descasamento aí. Gente, isso não é possível, não é possível. E lembrando, foi essa atual gestão do Corinthians que fechou esse contrato de compra do Ranieri. Então eles nem podem alegar que assumiram essa responsabilidade da outra gestão. Essa atual gestão do Corinthians que fechou a compra do Mateuzinho e deve ao Flamengo. E o Mateuzinho vai entrar em campo no domingo contra o Flamengo. E se ele faz o gol da classificação do Corinthians em cima do Flamengo? O nome disso é doping financeiro. É um absurdo que o Corinthians vem fazendo. É o famoso, com outras palavras, devo, não nego e pago sabe-se lá quando. Vamos mudar de assunto porque o lançamento da chapa de Rodrigo Dunst, candidato da situação na eleição presidencial do Flamengo que acontece em dezembro, foi feita ontem, lembrando que era para ser feito no dia 30 de outubro, eles desmarcaram por conta da eliminação na Libertadores, eles não queriam falar. Quando eu falo eles, não é o Rodrigo Dunst não, tá? Não estou botando o Rodrigo Dunst, mas leia-se Landim e Marcos Braz, os dois que gostam de aparecer em momentos bons. E durante o lançamento, que começou por volta das 7 horas da noite, teve um tuitaço, ou seja, uma hashtag da torcida dizendo Rodrigo Dunst não. E o tuitaço, essa hashtag, foi o assunto mais falado durante alguns minutos lá no Twitter. Então foi algo que chamou muita atenção. E lá no evento, o Landim pegou o microfone e disse o seguinte, não é possível. Abre aspas, existe uma retórica, um pessoal por aí falando de profissionalismo. Os nossos profissionais do futebol são todos desejados pelo mercado. O nosso gerente de futebol, que era o Fabinho Soldado,
hoje é o todo-poderoso do Corinthians. O nosso gerente técnico, Juan, hoje é o coordenador técnico da seleção brasileira. Fecha aspas. Gente, não é possível que o Landim tenha dito isso. Não é possível. O Fabinho Soldado faz um péssimo trabalho no Corinthians. Inclusive, o que ele fazia mesmo no Flamengo? Ninguém sabe. Ninguém conhecia nem a voz dele. Lá no Corinthians ele é obrigado a falar porque ele assumiu um cargo de muito mais relevância, muito mais importância e, obviamente, ele assumiu isso porque ele vai ganhar mais no Corinthians, sem sombra de dúvidas. E o Juan fazia o que no Flamengo? E o Juan faz o que atualmente na seleção brasileira? Diga-se de passagem, o momento da seleção brasileira é horrível, Rodolfo Landim. Então, na boa, quer defender isso? Não cita esses dois profissionais. Quando o seu próprio candidato, Rodrigo Duz, promete profissionalizar o departamento de futebol. Ou seja, ele está dizendo que atualmente não há profissionalismo. Então há uma incoerência no discurso de vocês. Aí vocês precisam sentar e combinar melhor, hein? E Marcos Braz disse lá no evento que sai de cabeça erguida do Flamengo. É mole. Eu vou ler exatamente o que ele disse aqui. Exatamente. É assim, é um show. Eu fico pasmo com isso. Vamos lá. Estou completando um ciclo. Em 2019 eu falei que sairia do Flamengo quando o Landim saísse. Tirando as covardias que foram feitas durante o processo eleitoral, os números estão do meu lado. Marcos Braz. Eu já perdi muito tempo falando do Marcos Braz. Eu acho melhor a gente continuar para ajudar vocês. E aí eles falaram de estádio também. Projetaram estádio, mostraram lá estádio, como que pode ser o estádio do Flamengo. Mas aí, vem cá, deixa eu pensar aqui com vocês. Como você projeta um estádio, inclusive já com data de inauguração daqui a 5 anos, 15 de novembro de 2029. Eles prometem isso. Sem ter explicado como o clube vai fazer para pagar esse estádio, porque eles não explicaram até o momento, não tem nenhum projeto apresentando isso, como o Flamengo vai pagar. Nem a empresa que faria o projeto do estádio foi escolhida ainda. Aí, mais uma vez, eu dou razão ao Zico. Não tem que ficar com o pé atrás, não. Tem que ficar com os 2 pés atrás. Porque, obviamente, eles estão utilizando, o Landim está utilizando o assunto estádio próprio como campanha eleitoral. Inclusive, ele disse lá que se o Rodrigo Dunst não ganhar, dificilmente esse estádio próprio vai sair. Dando a entender que os demais candidatos são contra. Não, ninguém é contra. Todo mundo é a favor, Rodolfo Landim. Todo mundo, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que os mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo, todos são a favor do estádio próprio. Agora, todos querem estádio próprio sem endividar o clube. E é isso que vocês não mostram. Como que vocês vão fazer o estádio próprio sem endividar o clube? Diga-me. Pois é, tá todo mundo esperando. E aí o Landim falou sobre a renovação de Gabigol também. Não teve nenhuma conversa adicional com ele, que o Gabigol volte a ser esse grande artilheiro que foi, tão importante nas conquistas do Flamengo. A gente confia muito no futebol dele. É óbvio que, fruto de um período em que o resultado não foi tão bom quanto a gente esperava, a gente negociou os contratos de uma forma que não atendia a ele, mas acho que tudo é momento. Ele agora está vivendo outro momento pessoal, nitidamente está mais animado e feliz com a chegada de um novo técnico. Nossa, Landim, o discurso mudou em relação a Gabigol, né? Claro, você está vendo a torcida pedindo a permanência de Gabigol, aí você dança conforme a música. Aí é fácil, Rodolfo Landim. Para finalizar, pessoal, eles não falaram do Leixões em nenhum momento nesse evento, pelo menos eu não vi. Se falaram em algum momento, peço desculpa. Mas aí, eu, com a minha cabeça, falei, vem cá. Os caras estavam todos empolgados com esse projeto do Leixões, não falaram nada do Leixões. E aí eu fui apurar. E sabe o que eu descobri? Uma fonte lá do Leixões me passou, que o Leixões entrou em contato com o Flamengo e disse, para tudo. Nós não temos interesse em fazer nada agora antes das eleições. E aí os caras daqui do Flamengo falaram, como assim? Como assim? Por quê? Porque no dia 7 de outubro o BAP deu uma entrevista aqui no canal Avenida Casagrande e ele deu declarações fortes sobre esse projeto, sendo totalmente contra. O que aconteceu? As declarações chegaram lá em Portugal, no Leixões, os dirigentes do Leixões ficaram com medo dessas declarações
Com medo de quê? Mesmo sendo aprovado no Conselho Deliberativo do Flamengo esse ano, o projeto da compra do Leixões, eles ficaram com medo do futuro presidente, que pode ser o BAP, pedir uma quebra de contrato de maneira unilateral. E aí desistiram do negócio por hora e só vão conversar ano que vem, se voltarem a conversar, a depender do novo presidente do Flamengo. Ou seja, de uma maneira indireta, o BAP ajudou o Flamengo, porque, sejamos francos, se tem uma eleição daqui a 60 dias, para que fechar um projeto tão grande como esse? O Flamengo nem se ajustou ainda aqui. Para que comprar um clube lá fora nesse momento? Um clube, inclusive, da 2ª divisão de Portugal. Vai mudar o que na vida do Flamengo? Nada. Nada. Então, para que correr com esse projeto? Espera. O Flamengo está tocando um projeto muito mais importante, que é a possível construção do estádio próprio. Tá certo o dirigente do Leixões. O que eu lamento é o dirigente do Leixões tomar essa decisão, não os atuais dirigentes daqui do Flamengo pensarem dessa maneira. Falando de futebol, Fla-Flu quinta-feira, torcida do Flamengo esgotou ingresso do setor norte, leste inferior e oeste inferior para clássico contra o Fluminense. Restam apenas bilhetes no setor leste superior e Maracanã mais. Para a torcida do Fluminense, destinada apenas para a torcida do Fluminense, setor sul, apenas 3.200 ingressos vendidos para um setor que tem capacidade de 18.000. E esse jogo é mais importante para o Fluminense que para o Flamengo. Eu acho que a torcida do Fluminense está abandonando a equipe no momento tão difícil que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro. E na atividade dessa terça-feira, o técnico Filipe Luís, segundo o site Coluna do Fla, esboçou o Flamengo da seguinte maneira: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alexandre, Alan, Everton Araújo e Alcaraz, e a trinca ofensiva Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Gostei muito da trinca ofensiva, lembrando que nessa quarta-feira à tarde o Flamengo encerra a preparação e vai contar, se tudo der certo dentro da logística, dentro do planejamento da logística, vai contar com os 6 dos 7 convocados. Apenas o Pulgar não chegará a tempo para a atividade da quarta. Então Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Fabrício Bruno e Gerson estarão na atividade dessa quarta-feira à tarde. E obviamente o aproveitamento desses jogadores no Fla-Flu vai depender da minutagem deles nos jogos das seleções nessa terça-feira. Não tem como prever nada. Fabrício Lopes, do jornal O Dia: nem a Chapa Uniflar nem Rodrigo Dus foram procurados pelo profissional na elaboração do texto publicado, o que fere um dos princípios básicos do bom jornalismo, que é o de ouvir todos os lados de uma mesma questão. A gestão de Rodrigo Dus irá tratar de forma profissional e transparente todos os temas e questionamentos relacionados ao clube. Então tá aí a informação para vocês. Não procede, portanto, que Marcos Braz continuará. Ainda bem, né? Porque, com todo respeito, o candidato que falar publicamente que quer manter Marcos Braz no departamento de futebol, vice-presidente de futebol, é um tiro no pé. Vai perder a eleição. O Marcos Braz, não sei nem porque continuou, só fez besteira. Em qualquer empresa do mundo, o Marcos Braz já teria sido demitido. Olha a quantidade de besteiras que ele fez da temporada passada até agora. Gente, Marcos Braz bateu num torcedor, ele mordeu a virilha de um torcedor. E ficou comprovado, isso foi uma investigação policial, não é o Vene Casagrande que está dizendo, que o Marcos Braz foi o culpado. Então, dito isso, galera, vamos em frente, vamos falar agora do Hugo Souza. E para falar do Hugo Souza, eu vou trazer parte do programa hoje no SBT Sport Geek que eu participei, e lá eu destrinchei o assunto. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Situação, Corinthians vai ter que pagar outra multa. Conta pra gente o que está acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo
da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física, o fiador? Não, é uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, um concessionário de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois eu quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não, não faz o menor sentido, você está invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians com um gol do Mateuzinho. É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti, o Hugo pega 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não. Olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então, o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio com um clube que tá devendo a todo mundo? Para ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo. Portanto, vocês viram aí, eu acho que a gente não tem mais dúvida, né, de quem tá certo e quem tá errado na história. Infelizmente, eu tô vendo muitos jornalistas que devem torcer pro Corinthians tentando fazer com que o Flamengo seja o culpado nessa história. É basicamente o que eu disse aí no SBT, é uma inversão de valores. O Flamengo tá errado em não querer levar um outro calote? Gente, é óbvio que não. É óbvio que não. O Flamengo está certo, está fazendo tudo dentro do contrato. É um contrato. O contrato só permite o Corinthians parcelar se o Flamengo aceitar a garantia financeira, fiador ou garantidor, como quer que você queira chamar, não importa a nomenclatura nesse momento. Dito isso, o Flamengo está certinho. E domingo, se o Corinthians escalar o Hugo Souza, terá que pagar 500 mil reais ao Flamengo. E o Flamengo não pode não deixar escalar. Não existe isso. O Corinthians escala, tem 24 horas depois para pagar. Verei, se não pagar esse valor da multa pela escalação, aí o Corinthians não pode exercer a cláusula de opção de compra, só depois que pagar o valor dessa multa. Não pode exercer a cláusula de opção de compra, só depois que pagar o valor dessa multa. É tudo contrato, gente. A gente pode discutir se o valor da opção de compra de 800 mil euros é baixo ou não, o que eu acho baixo. Agora, a gente não pode negar que o Flamengo fez tudo de maneira correta para não levar mais um calote do Corinthians. E amanhã tem seleção brasileira, tem novidade na escalação, e a novidade é um jogador do Flamengo, Gerson. A provável escalação da seleção brasileira para pegar o Peru: Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Meio de campo com Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Igor Jesus e Savinho. E por falar em Gerson convocado, o Flamengo fretou um avião para trazer 6 dos 7 jogadores convocados.
Como vai ser isso? Vou falar para vocês agora, porque eu procurei uma pessoa do Flamengo e essa pessoa do Flamengo me explicou. Gerson, Fabrício Bruno, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata, se não houver imprevisto, vão treinar quarta-feira à tarde. Inclusive, o Flamengo colocou esse treinamento à tarde de propósito para poder ter uma margem maior de tempo para ter esses jogadores à disposição na atividade. Os estrangeiros vão voltar de avião fretado de Montevidéu, onde joga o Uruguai e Equador. Os brasileiros voltam ao Rio após o Brasil jogar em Brasília. Vai ser aqui perto, então o desgaste nem será tanto. E o Eric Pulgar não retornará a tempo para o treinamento de quarta-feira, é isso mesmo. Ou seja, dificilmente o Pulgar fica à disposição para o Fla-Flu. Lembrando que o Chile encara a Colômbia em Barranquilla, então é uma viagem maior e só chega ao Brasil na quarta tarde, não vai participar da atividade. Então fica a dúvida se ele vai ser relacionado para o Fla-Flu de quinta-feira. Só para quem não sabe, jogos de terça-feira, Uruguai e Equador 8h30 em Montevidéu, beleza, no Uruguai. Colômbia e Chile 5h30, horário de Brasília, obviamente, em Barranquilla, na Colômbia, e Brasil e Peru 9h45 em Brasília, aqui no Brasil. Para finalizar, pessoal, Alexandre voltou a treinar com o grupo normalmente, muita gente me questionando isso. A priori não preocupa para o jogo de quinta-feira, não tem como eu dizer qual será a escalação ainda no momento, até porque depende muito de quarta-feira, inclusive, como esses jogadores vão se reapresentar ao Flamengo pela questão do desgaste físico. Tem que saber se eles vão jogar na terça-feira pelas suas respectivas seleções ou não, se ficarão no banco de reservas, enfim, depende de muitos fatores. O que eu posso dizer para vocês é que o Davi Luiz tem sido peça muito importante nos bastidores no Ninho do Urubu, até para auxiliar o Filipe Luiz nessa relação com os jogadores. São dois jogadores, o Filipe Luiz conhece muito esse elenco, o Davi Luiz é um jogador extremamente experiente, embora eu acho que o ciclo dele no Flamengo chegue ao fim em dezembro, mas enquanto você tiver uma pessoa, um jogador, um atleta como esse, que já ajudou muita gente, Rodinei, enfim, ajuda o pessoal mais jovem também, eu acho que tem que aproveitar ao máximo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou oficialmente que deixará o clube no final deste ano, após a eleição de dezembro. Braz foi uma peça fundamental na administração de um dos períodos mais vitoriosos do Flamengo, e agora, após anos à frente do departamento de futebol, ele afirma que sai com a sensação de dever cumprido. Apesar de encerrar essa fase de sua trajetória no clube, ele não descarta a possibilidade de retornar em um momento futuro. Braz destaca que, desde 2019, vem afirmando que sua saída seria sincronizada com a do presidente Rodolfo Landim, reforçando que sua decisão não tem relação com o candidato da situação, Rodrigo Donchey. Em suas palavras, Braz fez questão de lembrar os títulos conquistados durante sua gestão, mencionando as 3 edições do Campeonato Brasileiro, incluindo a de 2009, quando também ocupava um cargo de dirigente, e as 2 conquistas da Libertadores. Ele vê esses feitos como parte de um legado vitorioso, que, segundo ele, os números absolvem. Com essa retrospectiva positiva, ele reitera que, no dia em que decidir voltar ao Flamengo, será para buscar um título mundial. Para além de sua saída da diretoria, Marcos Braz continuará atuando dentro do clube como membro do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo, deixando claro que sua ligação com o Flamengo não se encerra aqui. Outro ponto relevante abordado por Braz foi a transição de sua função para o próximo dirigente. Ele reforçou sua disposição em colaborar, independentemente de quem seja o eleito em dezembro. Vale lembrar que 5 candidatos estão na disputa: Luiz Eduardo Batista, BAP, Maurício Gomes de Matos, Pedro Paulo, Rodrigo Donchey e Valim Vasconcelos. Braz garante que está pronto para auxiliar no processo de sucessão assim que o Campeonato Brasileiro chegar ao fim, visando garantir que a transição seja institucional e correta para o bem do Flamengo. Ele também afirmou que não haverá espaço para conversa fiada, sugerindo que o processo será conduzido de forma transparente e objetiva. Por fim, Braz comentou sobre o caso de Hugo Souza e sua transferência para o Corinthians, tema que envolve uma pendência financeira. Embora confiante de que o pagamento será realizado, ele admite que é improvável que o impasse seja resolvido a tempo de evitar uma nova multa no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo, na Neoquímica Arena. Se Hugo jogar novamente, o Flamengo tem direito a receber mais R$500 mil como cláusula contratual, uma quantia que só deixará de ser aplicada quando toda a transação estiver finalizada. Com essa saída anunciada,
Fica claro que Marcos Braz está pronto para virar a página de sua gestão no futebol do Flamengo, mas sem perder de vista sua paixão pelo clube e o desejo de continuar contribuindo para o futuro rubro-negro, seja no presente ou em futuras jornadas vitoriosas.